Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Vamos esperar o José Carreira para a gente conversar. Acabei de mandar um convite para ele, aguardando que ele entre. Vamos esperar um pouquinho. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Oi, Conceição. Acabei de mandar um convite para ele e vamos esperar ele entrar, né? É um prazer estar aqui. Que bom, Conceição, estar com você. E que maravilha a Acalanto está fazendo toda essa questão da psicoeducação. Uma coisa tão importante, tão relevante para as pessoas, né? Para os cuidadores e para os familiares e para as pessoas em geral, né? Como é importante você ensinar as pessoas, né? Como isso faz uma diferença muito grande. Oi, querida. Vou enviar um convite de novo para ele. Acabei de enviar. Boa tarde para quem chegou agora. Acabei de enviar um convite para ele novamente, para ele entrar, para a gente começar a nossa transmissão para falar dessa questão tão importante. Então, eu estava falando um pouquinho de como a psicoeducação é isso. Vamos ver agora se ele entra. Como a psicoeducação é importante e como falar dessa questão relacionada aos idosos também. Olá, boa tarde. Olá, olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Já agradeço antecipadamente a sua participação, né, nesse momento tão delicado do mundo, uma participação que vai falar exatamente dessa questão toda de envelhecer, de estamos todos conectados, de uma série de coisas se faz muito importante, né? Agradeço muito a Conceição, ela vem fazendo um trabalho na Acalanto, né? Você deve ver esse trabalho da Conceição de psicoeducação, de começar a trazer temas para as pessoas, né? Nesse sentido de cuidado. Então, na semana passada e na outra semana, nós tivemos médicos, geriatras, pessoas que foram nos ajudando a falar sobre esse tema, né? E vai ser um prazer conversar com você, né? Eu vou me apresentar um pouco. Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, eu tenho 25 anos de formação, eu trabalho no consultório e eu faço um trabalho com idosos também no consultório, mas eu também faço um trabalho no Hospital das Clínicas, aqui no Brasil, né? No Hospital das Clínicas, num ambulatório que chama Programa da Terceira Idade, que é um ambulatório específico para a terceira idade, né? E eu venho participando nesse trabalho de fazer uma psicoeducação para depressão. Então, um curso que a gente começou a implantar no Brasil, que veio da Holanda, ele fala lidando com a depressão. Então, a gente selecionou alguns idosos, e esses idosos começaram a fazer parte dessa pesquisa, né? E a gente aprendeu, a gente ensinou os idosos a lidarem com a depressão. Então, nós fizemos psicoeducação. Não era um grupo terapêutico, era uma psicoeducação do grupo, né? Então, foi uma coisa muito boa, porque realmente a gente mediu antes da depressão deles com testes, e depois que a gente fez o grupo, que a gente fez os 12 encontros, a gente reavaliou. E teve uma diferença enorme, muito grande. Então, o que a gente trabalhou nessa psicoeducação? Respiração, atividades sociais, projeto de vida. Nós trabalhamos ensinar a perceber os pensamentos negativos, né? E a socialização do grupo, que fez uma diferença muito grande.
né? Então, eu tô explicando um pouquinho para esperar as pessoas entrarem para a gente conversar nesse sentido. Então, porque a gente percebeu que envelhecer é muito complicado. Não sei como é essa questão em Portugal, mas no Brasil existe uma desvalorização muito grande do idoso, né? Existe uma questão muito grande. Então, nessa psicoeducação, o que a gente fez? Nós ajudamos essas pessoas a se encontrarem. Então, o que você está pensando? O seu papel, como é que é isso, né? Como é que é isso na sua família? Você, né? Como é um curso, a gente acabou conversando com eles que eles estavam aprendendo a lidar com a depressão. E foi maravilhoso, né? Então, é muito interessante. Esse grupo, ele acabou, a gente está tentando organizar um novo grupo, mas agora, por conta da pandemia, a gente não consegue, né, fazer esse trabalho. Mas esperamos que tudo aconteça. Algumas pessoas já entraram, né? Eu peguei o seu currículo para ler, mas eu acho que é bom você se apresentar para a gente te conhecer Ok. e a gente já ir conversando, né? Por Ok. favor. Está bem. Eu agradeço o convite de estar a falar para outro continente, e neste caso para o mundo inteiro, mas para o Brasil, que fala também a nossa língua e onde também vou ter muitos amigos, essencialmente virtuais, ou seja, o que nos permite também aprender muito e trocar partilhas. Inclusivamente há muitas pessoas do Brasil que vão também colaborando nos projetos que vou desenvolvendo em Portugal. E, portanto, eu trabalho no terceiro setor, se assim posso dizer, portanto, em organizações não lucrativas há cerca de 20 anos, portanto, desde 2001, mais ou menos. E vou-me dedicando também um pouco mais a estas questões ligadas ao envelhecimento, especialmente desde 2008, 2009. Porquê? Houve ali um clique, se assim posso dizer, porque o meu principal trabalho era com crianças e sempre foi muito voltado para crianças, porque eu de formação de base sou professor de língua portuguesa e professor também de História de Portugal, mas entretanto depois como fui trabalhar para estas organizações do terceiro setor e que têm uma intervenção social forte, entendi que devia aprender um pouco mais. E então fiz um mestrado e uma pós-graduação na área do trabalho social, da intervenção social, e o meu tema de trabalho e de estudo na altura foi exatamente o maltrato à pessoa idosa. E a partir daí fui-me interessando por esta área do envelhecimento, de como é que as pessoas envelhecem, de como é que nós olhamos para as pessoas mais velhas, como é que as pessoas mais velhas se percepcionam a elas próprias. E, entretanto, também fui-me ligando um pouco a uma área muito específica e que está muito ligada ao envelhecimento, que tem que ver com a questão da demência e das pessoas com demência, porque sabemos que o principal fator de risco para a demência é, de facto, a idade. Ou seja, tendencialmente, quanto mais idade as pessoas têm, maior a probabilidade de terem demência, o que não significa, obviamente, que envelhecimento seja sinónimo de demência, muito pelo contrário. E, portanto, foi assim este trabalho que tenho vindo a fazer e, obviamente, fico contente e dar os parabéns por esse trabalho de psicoeducação, porque entendo que é, de facto, também muito, muito, muito importante. Em Portugal também há alguns grupos de psicoeducação e tenho pena que, efetivamente, não se massifiquem mais, ou seja, que não sejam mais generalizados na nossa comunidade. Mas são, de facto, importantes e, desde logo, porque, como disse há pouco, também aqui em Portugal, embora eventualmente, se calhar, em escalas diferentes, não consigo medir isso, mas o idoso também é visto normalmente de uma forma depreciativa, ou seja, é muito associado a alguém com perda de autonomia, com incapacidades, com doenças, enfim, porque nós, e na Europa é muito isso, cultivamos, há uma espécie também de um culto à juventude, não é? Inclusivamente as pessoas não querem envelhecer, as pessoas querem manter-se jovens, e é bom que nos mantenhamos aqui jovens, mas isso não significa que olhemos para a pessoa mais velha como alguém incapaz, alguém doente, alguém que é um peso para a sociedade, alguém que é um fardo para a sociedade. E, portanto, também em Portugal, e penso que na Europa, mas em Portugal faz sentir muito, no fundo, o idadismo, ou seja, há ainda muito preconceito em relação à pessoa idosa. Isso é um facto. E, inclusivamente, creio... Sim, sim.
Porque isso é muito importante, né? Essa questão. Você falou várias coisas muito importantes. Uma delas é as pessoas não querem envelhecer, né? Porque parece que você vai perdendo algumas coisas, mas você também pode ir ganhando, né? E as pessoas encaram o envelhecimento só assim, não envelhecimento constante, que nós vamos envelhecendo a todo momento, né? Porque as pessoas pensam no envelhecimento, no final, numa série de coisas, e não no envelhecimento em termos de longevidade, de cuidado com a saúde, enquanto a pessoa é jovem. Você falou uma coisa muito importante, né? Que às vezes as pessoas falam, agora eu não preciso fazer exercício físico, ou eu não preciso me cuidar dessa forma, né? E aí, no envelhecimento, ela tem um adoecimento. Eu falo que você pode envelhecer, mas não precisa adoecer. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, até temos cada vez mais casos, como é evidente, de pessoas que envelhecem bem e que têm qualidade de vida também numa fase mais adiantada da sua vida. E no caso aqui em Portugal, é esse salto que também ainda nos falta dar. Ou seja, Portugal é o quinto país neste momento mais envelhecido do mundo, o terceiro país mais envelhecido da União Europeia e até se perspectiva que em 2050 Portugal se torne o país mais envelhecido da Europa, da União Europeia. O que é um bom sinal. Não podemos encarar isso como um problema, mas sim como um bom sinal, não é? Porque se as pessoas duram mais anos, significa que há fatores como a qualidade da saúde, o ensino, os serviços sociais, a própria qualidade de vida que as pessoas vão tendo, que lhes permite viver mais anos. O que ainda nos falta aqui fazer um pouco é dar o salto para fazer associar a esta esperança média de vida elevada, não é? Uma das maiores esperanças médias de vida do mundo, a qualidade de vida. Ou seja, nos últimos anos de vida, a população portuguesa não tem muita qualidade de vida, ou seja, tem muitas comorbilidades, ou seja, as pessoas têm, em regra, ainda há um grande número de pessoas com muitas doenças associadas, portanto, os últimos anos de vida, a partir dos 65, 70 anos, as pessoas começam a ter muitas dificuldades. E eu creio que é aí também que ainda nos falta dar esse salto, que é as pessoas, viverem de facto mais anos, portanto, a esperança média de vida ser grande, e isso é muito bom, mas que os últimos anos de vida também tenham qualidade, que as pessoas possam manter-se ativas, possam socializar, possam manter os seus gostos, as suas preferências, serem autónomos e poderem, no fundo, continuar a ter aquilo que há pouco também disse, que é um projeto de vida. E acho que é isso que nós também temos que fazer, que é todos nós temos um projeto de vida e contribuímos para que cada um tenha o seu projeto de vida. E às vezes muitas pessoas acabam por, a partir de uma determinada altura, desistirem um pouco do seu projeto de vida. E isso é mau. E acho que é esse trabalho também no âmbito da nova longevidade que nós podemos, de algum modo, e devemos fazer. Porque essa questão toda de você fazer um projeto de vida, ele ajuda muito, principalmente nessa questão de você ter um objetivo, você não se sentir tão deprimido, você trabalhar uma série de coisas, né? Eu acho que uma das coisas que você falou, né, do seu trabalho, dessa questão toda, né, dessa questão da demência, de uma série de coisas, é muito importante que as pessoas comecem a cuidar de si, que uma das coisas que mais contribui para isso são algumas doenças que você falou, as doenças de base, né, que as pessoas não têm atenção, e também a ansiedade, né, José? Sim, sim. Sim, sem dúvida, a ansiedade, a depressão, a demência, que muitas vezes até se confunde a demência com a depressão, pronto. De facto, há um outro fator que é muito importante, por exemplo, e que agora se calhar até entrando um bocadinho na questão da pandemia, não sei, que é a questão, por exemplo, também do isolamento das pessoas idosas, da solidão das pessoas idosas, e quando falo do isolamento não desejado, ou seja, por exemplo, é um dos problemas que nós também enfrentamos em Portugal, é que além de haver cerca de 20% mais ou menos de pessoas com 65 ou mais anos na nossa comunidade, o que acontece é que há cerca de 1 milhão de pessoas que vive só ou que vive isolada. E esse é também um dos grandes problemas, não é? Que é a pessoa viver muitas horas do seu dia sozinho, contra aquilo, muitas vezes, que é a sua vontade. E depois com os impactos que terá, obviamente, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicossocial também, com o risco, obviamente, de depressão, com o risco de demência, ou seja, no fundo, com a inevitável perda de qualidade de vida. Inclusivamente, aqui na Europa, no Reino Unido,
portanto, em Inglaterra, o próprio governo, percebendo que a solidão que é um problema tão grave, criou inclusivamente um Ministério específico da solidão. Ou seja, o Ministério da Solidão, para tratar esta questão da solidão, especialmente, não só das pessoas mais velhas, obviamente, mas muito vocacionado para trabalhar a questão da solidão das pessoas mais velhas. E esta questão, penso que ainda veio mais ao de cima agora com a questão da pandemia, portanto, do coronavírus, não é? Em que estas pessoas, além de já estarem sós e de sentirem sós, ainda se viram obrigadas, por força, inclusivamente, da própria lei, a ficarem confinadas, a não poderem sair de casa, o que levou a que muitas delas se sentissem ainda mais isoladas, agravando ou potencialmente agravando as questões relacionadas com a saúde mental de que falou há pouco, com todas as consequências que ainda não conseguimos medir, mas que, se não for devidamente também acompanhado, terá certamente nestas pessoas, e até mesmo em pessoas mais jovens, obviamente, não é? Porque o ser humano, como social que é, entendo que não é feito para estar sozinho. Podemos ter momentos em que queremos estar sozinhos e em que nos sentimos bem sozinhos, sem dúvida. Agora, creio que não é a lógica do ser humano viver sozinho e isolado, não é? Você tem percebido essa questão da solidão de uma forma nessa questão da pandemia? Como é que você sugere que nós organizemos alguma coisa? Ou aí em Portugal, como é que vocês estão fazendo? Que sugestão você traz? Olha, em Portugal tem surgido muitas polémicas, assim se pode dizer, desde logo com a questão do confinamento, porque em Portugal foi imposto o confinamento obrigatório. Não, em muitos países da Europa isso aconteceu, em Portugal, em Espanha, em França, Itália. Houve países em que essa não foi a opção e, portanto, a partir de uma determinada altura percebeu-se que efetivamente o ideal seria isolar as pessoas, ou seja, aquilo que nós designamos aqui do distanciamento social, promover o distanciamento social. E a certa altura, o que é que aconteceu? Por exemplo, nas pessoas que estão em lares, em instituições, que estão, portanto, institucionalizadas, inclusivamente foram proibidas as visitas dos familiares a estas instituições, para tentar prevenir, obviamente, o contágio dentro destas organizações, com o risco depois da propagação. E isso foi um problema, porque efetivamente as pessoas, muitas delas estavam habituadas a serem visitadas pelos seus familiares e não compreenderam bem o porquê de deixarem de poder ver os seus familiares, o porquê de poderem tocar nos seus familiares. Isto as pessoas estão institucionalizadas, mas também as pessoas que estão nas suas próprias casas, não é? Muitas delas deixaram de ir visitar os filhos e os netos, ou os filhos e os netos deixaram de os visitar, com o medo e com o receio, obviamente, de poder haver um contágio. E sabemos também, é um facto, que as pessoas mais velhas correm mais risco, no caso de serem contagiadas, de poderem ter situações mais complicadas. O que depois, o que tem vindo a levantar ainda mais questões é o facto de, e por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, ainda sugeriu a ideia de, por exemplo, confinar as pessoas mais velhas até ao final do ano. Ou seja, que tinham que ficar confinadas até ao final de 2020, com base apenas e só num critério que é a idade. E isso, obviamente, me parece que é mais uma manifestação do idadismo e do preconceito perante a pessoa idosa, porque, efetivamente, eu entendo que uma pessoa que pode ter uma determinada idade e que tenha comorbilidades, tenha determinadas doenças, por exemplo, diabetes, etc., e corre um risco grande que eventualmente possa reservar-se e preservar-se. Agora, a partir dos 65, sem mais nada, a pessoa não poder sair de casa, parece-me algo preocupante. E como se costuma dizer, aqui em Portugal, se não morre da doença, morre da cura. E, portanto, tem havido aqui uma grande discussão em torno do confinamento obrigatório, sim ou não. Estas pessoas devem ou não estar em casa, mas o que é certo é que quando ouvimos falar estas pessoas, porque às vezes também nos esquecemos de lhes perguntar o que é que elas querem, elas efetivamente querem ter uma vida normal. E o que nos parece também é que as pessoas, globalmente, têm tido os cuidados necessários para se preservarem a elas e aos outros também. E, portanto, penso que em Portugal, aos poucos, este desconfinamento está a acontecer, ou seja, tem vindo a ser um pouco amenizadas as várias medidas de confinamento e penso que, apesar de tudo, apesar de ter havido também dificuldades nas respostas à pandemia, Portugal
no quadro global, penso que encontrou respostas efetivas e interessantes a esta questão. E especialmente se estamos a falar das pessoas idosas, que é o nosso foco, quando comparamos com outros países, se assim posso dizer, ditos de primeiro mundo, países mais evoluídos, como por exemplo, aqui os nossos vizinhos, por exemplo, Espanha, ou a Suécia, ou a mesma França, ou até do outro continente, por exemplo, a Holanda, creio que a resposta que foi dada, especialmente pelas organizações, às pessoas idosas, portanto, e o trabalho que foi feito foi muito positivo. Obviamente houve dificuldades, também houve mortes destas pessoas, e uma boa parte dos casos também aconteceram em pessoas que estão institucionalizadas, mas não ao ponto daquilo que aconteceu em França, na Suécia, ou na Holanda, desculpe, no Canadá, em que os cenários, e isso saiu na comunicação social, em que os cenários de abandono da pessoa idosa foram mesmo dantescos, ou seja, em que muitas pessoas foram completamente abandonadas, e inclusivamente as forças policiais e até o exército, quando ia a estes locais, deparava-se com os corpos das pessoas abandonadas e que não tinham sequer sido retiradas das instituições. E, portanto, creio que em Portugal a resposta foi positiva. O que eu acho é que temos aqui uma oportunidade também, penso eu, e espero que seja aproveitada, para repensar o modelo de cuidados que nós queremos prestar às pessoas idosas no futuro. Obviamente eu também não tenho uma receita, não é? Mas a questão é, faz ou não sentido continuarmos a ter grandes organizações com 100 ou com 150 ou 200 pessoas a viver ali, confinadas, de facto? Faz sentido continuarmos a investir milhões de euros, 2, 3 milhões de euros em infraestruturas, e depois não conseguimos humanizar o cuidado porque efetivamente não temos capacidade para ter um rácio de profissionais necessário para cuidar bem daquelas pessoas? Não temos depois capacidade para capacitar e formar bem os profissionais? Eu acho que há aqui uma oportunidade de nós, não há soluções milagrosas, volto a dizer, mas se calhar de nós repensarmos que tipo de resposta é que queremos dar às pessoas idosas. Se é de facto institucionalizar, se é melhorar os cuidados a prestar em casa das pessoas. Eu sou apologista dos, no fundo, aqui em Portugal chama-se Serviço de Apoio Domiciliário, mas, portanto, na prestação de cuidados no domicílio da pessoa, mas cuidados que vão muito para lá da questão da alimentação e da higiene. Têm que ser dados por equipas multidisciplinares, por profissionais, no âmbito da psicologia, no âmbito da saúde, terapeutas, à medida daquilo que cada uma das pessoas precise. Porque, de facto, esta questão de juntar dezenas ou centenas de pessoas em espaços que eu acho que continuam a ser muito são despersonalizados e acabam por despersonalizar a pessoa, eu penso que, quer do ponto de vista do investimento, que é muito avultado, e temos que falar sempre do financiamento, quer do ponto de vista daquilo que é o cuidado que nós queremos, ou pelo menos eu gostaria de ter um dia individualizado, penso que é muito difícil. Penso que será muito difícil com estes modelos nós podermos avançar. É uma coisa interessante, né? Eu também concordo. Eu acho que de agora para frente nós precisamos repensar uma série de coisas, né? Esses cuidados com idosos, se é domiciliar, se é em algum local, os cuidadores, o atendimento da família, porque a gente acaba notando que às vezes a pessoa está em algum lugar, mas também, às vezes, ela mesmo na família, ela não tem alguns cuidados. Então, é muito complicada essa história, né? Do envelhecimento, de você cuidar, de você ter paciência, de algumas doenças de base, né? Então, uma das coisas que nós discutimos muito na outra semana com os médicos é essa questão toda da autonomia e a questão toda de você tomar muito cuidado com essas doenças, né? Uma das coisas que a gente pontuou, eu não sei se aí aconteceu, mas aqui no Brasil, eu notei que muitos idosos acabavam não se cuidando dessas doenças de base. Então, não olhava o diabetes, não ia olhar anemia, não se cuidava assim de estar se hidratando mais, né? Atividades ficava dentro de casa, mas a mente não se exercitava. Então, eu concordo. Houve um adoecimento muito sério das pessoas nesse sentido. Não só de idosos, mas
a população de idosos ela foi bastante impactada. Até porque nós, aqui no Brasil, nós temos uma população de idosos que acabava viajando, passeando, socializando, ia fazer exercícios físicos, que foi para o confinamento, né? E isso teve um impacto muito grande, que é o que eu falo. O idoso, ele precisa continuar vendo o diabetes, medindo pressão arterial, porque aqui no Brasil entrou no inverno e uma série de coisas e as pessoas não estavam olhando a pressão arterial. E você não existe só a pandemia pelo Covid, existe uma série de coisas, não é verdade? Sim, aqui em Portugal, inclusivamente, os responsáveis, quer políticos, quer da área da saúde, têm feito inclusivamente um apelo a que as pessoas não deixem de ir às consultas, que não deixem de se submeter às cirurgias que estavam, por exemplo, programadas. Porque é evidente que houve um foco grande na resposta à pandemia, mas há mais mundo para além da pandemia. Mas o que se sentiu também foi muito isso, ou seja, em primeiro lugar, porque efetivamente houve um grande receio, um grande medo por parte das pessoas de serem contagiadas numa ida ao hospital, ou de serem contagiadas numa ida ao centro de saúde, numa ida ao seu médico de família. E, portanto, as pessoas foram negligenciando isso um pouco, efetivamente, eu creio que por algum medo, mas também por dificuldades de acesso dessas mesmas pessoas, porque como elas próprias se confinaram e ficaram ainda mais isoladas, por vezes houve também a grande dificuldade dos seus familiares de lhes poderem prestar esse mesmo apoio. Ou seja, como é que podiam depois ir à casa da pessoa, levar a pessoa a um determinado local, depois faz a consulta, não faz a consulta, vai fazer o tratamento ou não. E esse foi, de facto, também notório, e inclusivamente as autoridades em Portugal têm alertado muito para isso, feito um apelo para que as pessoas continuem a cuidar-se, continuem a estimular, inclusivamente, por exemplo, a questão do exercício físico, a questão da medicação, que deve ser feita regularmente, com regularidade, e há um apelo forte a que as pessoas, de facto, não tenham medo de recorrer aos serviços de saúde, de que não tenham medo de ir ao médico, como estava a dizer há pouco, não tenham medo de ir ao centro de saúde, não tenham medo de ir ao hospital, que não tenham medo de fazer as intervenções cirúrgicas que têm que fazer, sob pena, obviamente, de se agravar o seu quadro de saúde, independentemente da questão do Covid, sim ou não, independentemente da pessoa correr ou não este risco de contágio. Em Portugal isso também se passou, é claro, porque eu penso que no início do ano, quando se começou a ouvir falar da pandemia, era uma coisa que, pelo menos para mim, e julgo que para a maior parte das pessoas, era algo que estava muito longe. Ou seja, bom, nós víamos na China aquela construção daqueles hospitais em tempo recorde, mas a China é muito longe, não é? E nós às vezes esquecemos de que da China a Portugal, ou da China ao Brasil, ou da China aos Estados Unidos, é um voo. Estamos a um voo de distância. Portanto, o vírus viajar da China ao Brasil, ou da China aos Estados Unidos, ou da China a Portugal, basta um voo, não é? Portanto, uma viagem que uma pessoa fez para um lado ou para o outro e este vírus circula. E, portanto, nós, acho que durante algum tempo, não acreditámos que poderia chegar à Europa, em primeiro lugar, e depois chegar, neste caso concreto, a Portugal, que está aqui num cantinho da Europa, não é? Junto ao Atlântico. Essa foi a primeira fase. E depois, como nós vimos o que aconteceu em Itália e em Espanha, essencialmente, sim, que foram dois países muito assolados pelo coronavírus, e os apelos dos profissionais de saúde, dos profissionais da área social, foram tão fortes, que nós em Portugal, e acho que aí também reside parte do sucesso da intervenção em Portugal, ficámos de facto preocupados e mesmo ainda antes de ter sido decretado o estado de emergência, uma boa parte das pessoas já tinha tomado a iniciativa de se confinar, de ter alguns cuidados. Depois, quando começaram a surgir os primeiros casos em Portugal e a propagação em Portugal, houve um sentimento muito grande de medo e esse medo levou exatamente a esta questão que é de, bom, eu coloco tudo em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto plano, eu não quero é ser contagiado, como é evidente, não é? E esse é um perigo também grande para todos nós, não é? Porque não podemos deixar de fazer aquilo que é essencial, embora, mais uma vez, é muito fácil, teoricamente, nós dizermos isto, mas depois no dia-a-dia, aquele receio, depois nós vamos à rua, as pessoas... Agora, é algo que já está um pouco mais normalizado,
mas depois vou de máscara, não vou de máscara, ponho luvas, não ponho luvas, ponho uma viseira, não ponho uma viseira, mas posso tocar nas coisas, não posso tocar, e isto causou também muita angústia, muito medo nas pessoas. Curiosamente, ainda assim, aquilo que temos também como relatos e como algumas investigações foram sendo feitas, alguns inquéritos, a população idosa, apesar de tudo, reagiu melhor até a este facto do que as pessoas mais jovens. Não sei se também pela sua história de vida, de algumas dificuldades e de já terem passado também por muito, de algum modo, obviamente havia receio, e há receio, algum medo, mas ainda assim acho que são mais resilientes, ou têm sido mais resilientes e mais, como é que é de dizer, e mais disponíveis para enfrentar esta questão do que, inclusivamente, às vezes algumas pessoas mais jovens ou até de meia idade. Pelo menos é isso que alguns indicadores também nos têm vindo a dizer. E eu penso que exatamente por isso, porque as pessoas já passaram por muito, já tiveram muitas dificuldades, então entendem que é mais um momento difícil, mas que vai ser obviamente ultrapassado, como nós queremos que seja ultrapassado e acreditamos também que vai ser ultrapassado, como é evidente, com mais ou com menos dificuldade. Pensamos que vamos conseguir ultrapassar esta dificuldade. Tanto que, mesmo em Portugal, embora também seja um país relativamente pequeno, estamos a falar de cerca de 10 milhões de habitantes, não é? O que no Brasil é uma cidade, tem 10 milhões de habitantes, não é? Nós temos cerca de 10 milhões, entre 10 e 11 milhões, e nós tivemos, repare, 1.500 pessoas que morreram, mais ou menos, pronto, 36 mil pessoas, casos de infectados confirmados. Pronto, é muito para nós, mas quer dizer, mas à escala global não é muito, e atendendo àquilo que aconteceu aqui nos países já à volta, Itália e Espanha, Portugal, apesar de tudo, tem indicadores bastante positivos. Esperamos também é que não haja uma reversão destas questões, porque os especialistas e os epidemiologistas também nos dizem que pode haver uma segunda vaga do vírus. Esperemos sinceramente que não ocorra. Não é? Né? Na verdade, como nós não sabemos muito sobre isso, tudo é muito novo, né? E você disse uma coisa importante, né? A China está muito distante, então nós acabávamos não tendo a noção de que estamos todos interconectados, que não existe distância, né? Porque todos respiramos o mesmo ar, então estamos todos conectados e que precisa ter muita cooperação. É muito bom ouvir que os portugueses cooperaram. Os brasileiros, e você deve estar acompanhando pelos noticiários, às vezes tem uma resistência para cooperar, né? Então, eu falo que nós estamos... talvez nós vá acabar passando por uma situação não tão... uma situação mais delicada por essa questão, né? Outra que eu acho que no Brasil, a saúde, ela começou a ser valorizada agora, o envelhecimento, essa questão da longevidade. Existe um movimento e a gente percebe as pessoas meditando mais, as pessoas buscando uma alimentação mais saudável, as pessoas buscando um exercício. Eu sou psicóloga há 25 anos, eu vejo as pessoas buscando atendimento mais agora, né? Pensando nessa questão de eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. Então, eu acho que, diferente dos países, de outros países, o Brasil, o movimento começou, né? E também tem inúmeras questões que contribuem para que a gente, eu acho que assim, os países da Europa, guerra e uma série de coisas que vocês enfrentaram, eu acho que contribuiu para vocês terem um approach mais rápido, talvez. Nós somos os brasileiros do carnaval, né? Então a gente vai, às vezes, levando algumas coisas, né? Não, sem dúvida. São formas também, como dizer, um pouco diferentes também de encarar as questões e até de encarar as dificuldades, não é? Mas, efetivamente, e essa também é uma esperança que se tem, é que houve cooperação intersetorial, ou seja, às vezes é muito difícil os vários setores cooperarem e articularem-se para dar uma resposta à questão, especialmente a área da saúde com a área social, pronto. E neste caso concreto, eu creio que no início fomos um bocadinho titubeantes, andámos ali um bocadinho à procura, mas a partir do momento em que
as pessoas perceberam, efetivamente, que só com uma resposta concertada é que se conseguia responder estas questões, e é evidente na primeira linha as pessoas da área da saúde, como é lógico, não é? São as pessoas que prioritariamente responderam e bem a esta pandemia, mas depois, obviamente, tem que haver aqui uma retaguarda também da área social para dar o acompanhamento, quer às pessoas mais velhas, quer também aos cuidadores destas mesmas pessoas e quer também às pessoas que, no pós-hospitalização, depois têm que ter um apoio social importante. E neste caso concreto, por exemplo, no caso das institucionalizações, das instituições, o que aconteceu também foi que, efetivamente, houve depois uma cooperação entre os setores e os próprios lares das pessoas idosas, aí chamam-se residências, não é? Se não estou em erro no Brasil, residências para pessoas idosas, focaram muito no trabalho que era para ser feito e creio que estas áreas de saúde e social acabaram por se articular bem dessa resposta, que também não é comum, ou seja, nós também temos às vezes essa dificuldade, de facto, aqui a articular os vários setores para se colocarem todos a falar a uma só voz, assim podemos dizer. Mas isso eu penso que desta vez foi conseguido e tenho também a esperança que seja ou seja, que tenha sido aqui um bom exemplo a seguir agora no futuro, ou seja, para que nós consigamos continuar juntos a dar resposta aos desafios que tivemos, porque aqui realmente foi um desafio novo, não é? Uma espécie de, como diz um escritor que é o Nassim Taleb, uma espécie de cisne negro, não é? Portanto, um acontecimento inesperado que aconteceu, portanto, fomos todos um pouco surpreendidos. E no início ainda houve ali um bocadinho, isto é teu, isto não é teu. Por exemplo, em Espanha, há agora uma polémica grande, porque saíram documentos das próprias entidades governamentais a dar nota que alguns hospitais deram nota aos lares para estabelecer critérios para não enviar as pessoas para a hospitalização. E que, no fundo, tinham que ser escolhidas as pessoas a hospitalizar ou não. E isso é algo que é extremamente preocupante, não é? E em Portugal, felizmente, não chegámos aí, não foi necessário chegar aí, e isso também é muito positivo e também nos dá muita esperança de que, caso venha uma segunda vaga, que nós consigamos dar uma resposta à altura desta dificuldade. E, inclusivamente, creio também que a Europa, onde Portugal se insere, no início também não percebeu isso, ou pelo menos os dirigentes não conseguiram juntar-se logo e dar uma resposta unificada, ou seja, uma resposta global a estas dificuldades, porque, bom, em Itália, mas depois foi Espanha, depois foi França, depois foi Portugal, e quando demos conta em todos os países, e creio que a Europa também demorou muito tempo a decidir que resposta dar e a ajudar todos os países, no fundo, a encontrarem a melhor solução para resolver esta pandemia, enfim, ou para responder a esta pandemia. Tenho também esperança, porque agora os indicadores estão nesse sentido, porque obviamente agora vamos ter, além da crise na área da saúde, além desta dificuldade da saúde, vamos ter agora uma crise económica, não podemos fugir dela, portanto os números do desemprego estão aí, o número de pessoas que pedem alimentação também estão aí, está a aumentar exponencialmente e, portanto, pelo menos que agora haja de facto uma resposta a uma só voz por parte da União Europeia para que países com maiores dificuldades, como por exemplo Portugal, Espanha e Itália, ou no fundo os países do Sul, consigam não deixar que a pandemia se transforme agora numa crise que seja uma hecatombe total e que depois, ou seja, podemos resolver as questões da pandemia, mas depois não sabemos como alimentar todas as pessoas, como diminuir os níveis de pobreza, porque felizmente nos últimos anos, porque nós também tivemos uma crise forte entre 2008 e 2017, portanto uma década, uma crise económica, e que agora nos últimos 2, 3 anos vinha-se registrando uma diminuição, por exemplo, dos casos de pobreza em Portugal, e temo que agora com esta questão do coronavírus que se volte, que tenhamos aqui um retrocesso. E relativamente novamente à pessoa idosa, também sabemos que, infelizmente, quando estamos a falar de uma pessoa mais velha, quando estamos a falar de uma pessoa mais velha, mulher, portanto, mais velha, mulher e pobre, tem, em regra, mais problemas de saúde à partida, e tendo essas pessoas mais problemas de saúde, mais suscetíveis estão também à pandemia e às vicissitudes das questões económico-sociais. E, portanto, tenho, de facto, esperança de que os líderes europeus, neste caso concreto, se possam unir para que consigamos dar uma resposta à altura dos desafios que temos.
E você falou uma coisa muito importante, né? Até porque parece que a pandemia também pode nos mostrar que o cuidado com a saúde, com o sistema imunológico, com o envelhecimento com qualidade, pode evitar muitos problemas, né? Eu acho que nós podemos ter um aprendizado com isso tudo, né? Então, olha como é importante você cuidar da sua saúde, né? Olha como é importante você envelhecer com qualidade e criarmos mecanismos, né? Assim, mecanismos, aprendermos com os outros países, né? Como fazer para que as coisas tenham um impacto menor às vezes, né? Então, é o que você falou, Portugal viu a Itália, viu a Espanha, como é que nós vamos fazer? E é importante esse aprendizado, né? E os idosos trazem muito isso para a gente. A experiência toda que eles têm, para a gente ouvir e falar, olha, o que a gente pode fazer, como a gente pode reorganizar, porque às vezes essa questão do idoso, dessa desvalorização da história do idoso, é uma coisa que precisa ser muito resgatada. Eu acho que tem toda uma, né? Eu brinco, há muito tempo atrás eu li um livro que fala que os avós contando histórias para os netos é a continuação da família, que as histórias dos avós para os netos mantêm a família viva. Sim, sim. Não, não, absolutamente de acordo, não é? E daí que a questão, voltamos um pouquinho atrás, essa questão do isolamento da pessoa idosa, não é? E isolamento não desejado, não é? É de facto um problema, porque a pessoa se sentir só e desenraizada, embora hoje também, através das tecnologias, conseguimos de facto manter-nos ligados e conectados, mas eu continuo a achar, e a pandemia também trouxe esse problema, que é não há nada que substitua o toque da pessoa, não é? Não há nada que substitua um abraço, não há o afeto. Obviamente nós podemos gostar as pessoas umas das outras, e neste caso os familiares uns dos outros, mas o toque, o olhar, o sorriso, eu arrisco-me até a dizer o próprio cheiro das pessoas, não é? Faz muita, muita, muita falta. E esse é o facto, é que as pessoas se sentem sós, se não conseguem perceber que fazem sentido, que são importantes para as outras pessoas, obviamente isso começam a ver o mundo de uma forma negativa e tendencialmente agrava, no fundo, o seu estado de saúde e o seu estado enquanto todo, enquanto pessoa, se assim podemos dizer. E o que é facto é que nós continuamos a ver também, relativamente à questão do preconceito, que era o que estamos a ver, não é? É que continuamos, e eu estava há pouco a falar dessa questão do idadismo, um olhar também muito negativo sobre estas pessoas mais velhas e também elas próprias se percepcionam muitas vezes como de uma forma negativa, ou seja, começam elas próprias a verem-se como algo que não conseguem ver o que de bom têm, que é a experiência que têm adquirida e que os seus próprios familiares, que obviamente também gostam deles. E há uma questão curiosa que, por exemplo, ainda ontem em Portugal foi feriado, ontem não. Sim, ontem foi feriado e anteontem também foi feriado, anteontem foi o Dia de Portugal, se assim podemos dizer, e num dos discursos, ou seja, falou o Sr. Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, mas falou também o Cardeal José Tolentino Mendonça, que era o Presidente das Comemorações. E ele, no discurso que fez, um discurso marcadamente humanista, até pela sua formação, assim eu creio, falou em algo muito importante, que é o pacto intergeracional. E porquê? Porque, efetivamente, nós temos que olhar para nós também como alguém que envelhece, obviamente, desde que nasceu, mas que vai envelhecer e que também nós, daqui por muito pouco tempo, estaremos na posição do outro. E esta questão esperamos também que este momento nos permita refletir exatamente sobre aquilo que temos que fazer ainda para ter uma sociedade para todas as idades e não uma sociedade inclusiva e não uma sociedade que exclua as pessoas apenas e só com base na idade. Porque isso, de facto, acontece muito, não é? Aqui em Portugal, a partir dos 65, em princípio, alguém definiu isso, a pessoa é considerada idosa, mas isso não significa absolutamente nada, ou muito pouco, porque essas pessoas são, obviamente, muitas vezes válidas. E houve uma altura aqui que houve também um discurso um pouco
como dizer, dos mais jovens contra os idosos e depois, especialmente na altura da anterior crise, porque os mais jovens achavam que os mais velhos se deviam reformar, porque depois lhes roubavam os trabalhos, mas ao mesmo tempo depois também tínhamos que pagar as pensões e as pensões são muito caras e o contrário também aconteceu, ou seja, em que depois também as pessoas mais velhas achavam que as mais novas, que as queriam ver fora, porque já não eram úteis, porque já não são produtivas. Eu acho que é esse trabalho que também ainda nos falta fazer, até no âmbito daquilo que o professor Kalash, não é? Que é brasileiro, que é o pai do envelhecimento ativo e saudável, no fundo definiu, não é? Que é a questão de fomentarmos as oportunidades, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito da participação, como se diz, da aprendizagem, por exemplo, ao longo da vida, porque efetivamente as pessoas têm Isso, muito para dar. E muito. têm muito para dar, desde que elas queiram, mas também desde que a comunidade queira que elas queiram dar e que olhem para elas como pessoas válidas. E este pacto intergeracional penso que é muito importante, sob pena de cairmos no risco de continuarmos a estigmatizar estas pessoas e olhar para elas como há pouco dissemos, como pouco válidas, como alguém que está doente, como alguém que já não tem relevância absolutamente nenhuma, como alguém que não tem nada para nos dizer ou que não tem coisa absolutamente nenhuma para nos ensinar. E não deixa de ser curioso também, ou pelo menos aqui em Portugal e na Europa passa-se um pouco isso, que olha-se para as pessoas mais velhas como alguém que muitas vezes já não está capaz para isto ou para aquilo, inclusivamente no mundo do trabalho, não é? Que as pessoas são muitas vezes discriminadas pela idade, mas depois não deixam de ser pessoas muito úteis para cuidar dos netos, para levar os netos à escola, para ir buscar o neto ao futebol e ou até para ajudar as famílias do ponto de vista financeiro, porque também sabemos que muitas vezes são estas pessoas que acabam por ajudar no complemento daquilo que é o financiamento dos agregados familiares. O que é bom, obviamente, se as pessoas puderem ajudar, mas não podemos por um lado, estas pessoas servem para isto, para isto e para isto, mas depois para aquilo e para aquilo outro já não servem ou já não são capazes. E eu penso que esta intergeracionalidade, este trabalho que deve também ser feito, até para quê? Para que a nossa comunidade seja ela muito mais, como dizer, justa, se assim posso dizer, ou seja, que nós consigamos que todas as pessoas possam fazer valer os seus direitos, independentemente de quantas velas sopram no seu bolo de aniversário, não é? Independentemente de quantas primaveras já assinalaram. E é muito interessante, né? Eu li o que você me mandou lá, o artigo que você colocou, e eu achei uma das coisas muito importantes, né, que você coloca, porque todos nós queremos ser acompanhados e amados, né? E eu acho que isso é o que nos conecta, né? Enquanto seres humanos, nós queremos ser amados e acompanhados. E neste momento da pandemia, neste momento todo delicado do planeta, na verdade, isso é muito importante, né? Então, assim, a valorização do idoso, a valorização da criança, a valorização de todos, né? Eu falo que todas as vidas importam, todas, pessoas, plantas e animais, né? Então, é muito importante a gente perceber tudo isso e aprender. Nossa live está terminando. Eu agradeço muitíssimo o aprendizado, né? Eu acho que foi de um valor muito grande e saber, né, como é que Portugal está lidando com tudo isso é um aprendizado para a gente também. Agradeço muito, né? A Conceição também agradece, justamente nessa questão toda, e vamos chamar você para a gente está começando uma formação sobre envelhecimento e longevidade, e agora, como você bem disse, interconectado, a pessoa pode dar aula de qualquer lugar. Né? Será um prazer chamá-lo para compor toda essa questão das aulas, como a gente vai organizar, de ver como é isso tudo, porque você escreve artigos e tem coisas muito interessantes. Agradeço muitíssimo. Se você puder falar suas considerações finais. Ok, eu também, obviamente, agradeço muito o convite e a oportunidade de poder falar sobre estes temas que nos interessam, não é? E aos quais nos vamos dedicando e obviamente estarei também disponível para poder colaborar, como disse, nesse vosso projeto, eventualmente de formação online, até porque me parece que é uma metodologia de facto a desenvolver e, mais uma vez, às vezes a necessidade aguça o engenho, não é?
e creio que também esta pandemia nos fez perceber que conseguimos, se calhar, ter outras ferramentas, que obviamente não substituem tudo aquilo que nós tínhamos. Volto a dizer, o toque é importante, o sorrir, o estarmos uns com os outros, mas obviamente existem outras soluções que nos permitem também conhecer pessoas interessantes, conhecer projetos interessantes, partilhar experiências, que de uma outra forma, aquilo que está a acontecer hoje, por exemplo, há uns anos atrás era uma coisa impensável, não é? E eu vejo, por exemplo, no projeto que eu coordeno, que é o projeto Envelhecer, no caso da revista Envelhecer, tenho colegas seus, por exemplo, pessoas do Brasil, pessoas da Argentina, de Espanha, que acabam por escrever alguns artigos e vão colaborando. E porquê? Porque efetivamente vivemos neste mundo global. Queremos estar juntos, queremos, no fundo, o mesmo, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, de todas as pessoas, e para um mundo que seja também ele inclusivo, independentemente de todas as idades. E hoje, creio que também esta nossa live, na medida daquilo que nós podemos transmitir, acho que também, nem que seja só um grão de areia, acho que acaba por ser útil e por ajudar que as pessoas percebam um pouco aquilo que se passa pelo mundo e qual é a percepção que também cada um de nós tem da realidade. E obviamente sabemos que é muito difícil transformar a transformação social e mudar as coisas de um dia para o outro, mas acredito que se formos colaborando, se formos percebendo o que é que cada um está a fazer e se acreditarmos que é possível amanhã fazer melhor do que hoje, que o vamos fazer. E acho que é isso que importa. Neste caso concreto, eu falei muito da questão da União Europeia, porque nós, enquanto Portugal, estamos integrados na União Europeia, mas eu creio que, mais até do que a questão da União Europeia, e, por exemplo, o Clinton falou exatamente disso também, e o Bill Gates também falou nesta questão, que é muito importante, mas especialmente até o Bill Gates falou nessa questão, que é a resposta tem que ser uma resposta global. A procura da vacina, neste caso concreto para esta circunstância, tem que ser uma resposta global e tem que ser uma vacina que tem que chegar a todas as pessoas e, portanto, pensar nas pessoas e não apenas e só no mercado e não apenas e só nas questões do negócio, que nós sabemos muitas vezes também como funciona as questões farmacêuticas, que obviamente têm que ter o seu investimento e têm que ter o seu lucro, mas temos que encontrar aqui uma resposta e caso a vacina venha a surgir, e esperamos que seja rápido, tem que ser uma resposta global para todas as pessoas, para todo o mundo, independentemente da sua condição socioeconómica, independentemente da sua idade, porque, de facto, não faz muito sentido, ética e moralmente, nós escolhemos quem é que vai ser ou não tratado, a quem é que vai ser ou não colocado um ventilador, em função de apenas e só de um critério que é a idade. E, portanto, é isto que eu gostaria de dizer. E, uma vez mais, agradecer o vosso convite e parabéns, obviamente, pelo vosso trabalho, pelo vosso empreendedorismo e ativismo, relativamente também às outras lives que têm feito, porque creio que é assim mesmo que nós nos vamos, todos nós, reeducando e tornando pessoas melhores e mais capazes de ajudar a construir um mundo melhor do que fomos falando. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus. Boa noite. Obrigado. Agradeço a todo mundo e a Conceição, pela Calanto, está preparando outras lives. Obrigada pela presença de todos vocês e aguardamos vocês para outras lives. Obrigada. Bom final de semana.